Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Fernando, vou trabalhar a disciplina de inovação e arranjos organizacionais. Inicialmente, gostaria de dar boas-vindas a vocês todos ao curso. Eu acho que, obviamente, a gente está fazendo esse curso numa situação excepcional em função de toda a pandemia, mas eu espero que vocês possam tirar o máximo proveito da disciplina e do curso de uma forma geral. A disciplina de inovação e arranjos, eu acredito que possa trazer elementos que auxiliem vocês a transformar o espaço de atuação de vocês e produzir contribuições significativas no âmbito da administração pública. Inovação é uma palavra que a gente poderia dizer assim, de referência no mundo contemporâneo, e as possibilidades da inovação de produzir melhorias significativas extrapolam, eu diria, o âmbito do setor privado empresarial, no sentido de produção de lucro, mas podem também trazer contribuições significativas para a gente melhorar a qualidade do serviço público, as condições de trabalho no âmbito do serviço público, a qualidade daquilo que é entregado, né, que é entregue para a população de uma forma geral. Obviamente também que inovação, né, que se sustenta num conjunto de práticas, num conjunto de ferramentas, de tecnologias, não se apresenta de forma neutra, né? Ela depende de escolhas que são escolhas políticas também. A gente pode produzir inovações que vão ao encontro, né, de determinados grupos de interesse muito específico, ou pode ir de encontro a interesses, né, a grupos privilegiados. Então, a inovação tem essa dimensão política também. Bom, eu optei por dividir a nossa disciplina em três grandes blocos. Tá? Num primeiro bloco, eu apresento uma definição de inovação. A definição mais utilizada é uma definição que tem base no pensamento econômico, mais especificamente, né, com Joseph Schumpeter, publicado na década de 30, e esse conceito de inovação, né, que implica a ideia de destruição criativa, ele tem sustentado todo o debate sobre inovação no âmbito do setor privado, e isso tem perpassado também o debate no âmbito da administração pública. A gente poderia, inicialmente, colocar que inovação se articula a partir de três elementos muito importantes. Né? Primeiro, inovação está ligada a conhecimento. E quando a gente fala conhecimento, a gente engloba um conjunto muito amplo de conhecimentos. É o conhecimento científico, que dá uma sofisticação maior, né, e uma possibilidade maior de ruptura produzida pela inovação, quando pautada num conhecimento científico, e quanto mais, digamos assim, mais avançado for esse conhecimento, maior é a possibilidade de rupturas a serem produzidas pela inovação. Inovação também se pauta a partir da informação, né, do acesso à informação, né, do domínio de informação, para que você tenha uma compreensão do contexto, da realidade, a qual você está pensando em desenvolver soluções inovadoras. Então, a informação ela é central. E a criatividade como um elemento central. Obviamente que os dois elementos anteriores são centrais para a gente qualificar essa criatividade na solução dos problemas que se fazem presentes. Quando eu falo do conhecimento, então, retomando, eu estou falando do conhecimento científico, mas eu estou falando também do conhecimento técnico, do conhecimento
pautado na experiência, são conhecimentos importantes, né, para a gente produzir soluções inovadoras. Isso tem uma implicação importante quando a gente fala também da experiência, do contato com a realidade empírica a qual a gente quer transformar, que mostra que a inovação não deve ficar a cargo apenas de um conjunto, né, de especialistas fechados numa sala produzindo soluções inovadoras. As soluções devem ser construídas principalmente no âmbito da administração pública, a partir de um diálogo amplo com todos aqueles segmentos que a gente pretende atender a partir da administração pública. E isso, então, como mais uma vez reforçando, tem implicações de natureza política, tá? Nesse sentido, eu fiz uma seleção de trabalhos que vão compor as diferentes sessões. O primeiro texto que eu apresento para vocês é o Manual de Oslo. O Manual de Oslo foi elaborado, ele já está na terceira edição revisada, né? Ele foi elaborado na década de 90, né? Para padronizar mais o processo de pesquisa sobre inovação nos países europeus, né? Nos países que compõem a comunidade europeia, mais especificamente. E também, né, facilitar construções de métricas, né? Mas o manual foi construído no sentido de atender mais especificamente as demandas do setor, a inovação no campo econômico. Só que, por que eu trago esse texto especificamente para vocês? Primeiro, é importante que vocês conheçam, embora atuando na administração pública, tenham uma compreensão da inovação no setor privado. Segundo, porque esse manual passou a ser incorporado para se pensar em inovação na administração pública. Inclusive, organizações públicas no Brasil pautaram, né, as suas políticas de inovação a partir do Manual de Oslo. O Manual de Oslo ele vai trazer, né, uma definição de inovação, vai trazer um conjunto, uma tipologia de inovação, inovação de produto, inovação de processo, inovação organizacional, inovação de marketing, inovação tecnológica, vai apresentar os diferentes tipos de inovação, né? Isso é importante para vocês entenderem que normalmente a gente pensa em inovação tecnológica, né? Mas às vezes uma nova forma de fazer planejamento, de construção de orçamento, de reestruturação organizacional, se constitui num tipo de inovação de caráter organizacional, ou a forma de entregar um serviço ao cidadão pode se constituir numa inovação de processo, ou a construção de um novo serviço, ou uma nova política, pode ser uma inovação em termos de produto. Então o manual vai ajudar vocês a entenderem, né, esses diferentes tipos de inovação. E ao mesmo tempo vocês vão ter uma compreensão do fundamento teórico, porque esse manual ele é construído a partir de uma perspectiva schumpeteriana, né, neo-schumpeteriana, que vocês vão ter acesso a esse conhecimento, né, a essa perspectiva teórica a partir dos textos. O segundo texto desse primeiro bloco, né, é um texto, entre os autores está o Renato Dagnino, que é um pesquisador da Unicamp, o qual vai trazer uma perspectiva mais crítica sobre a inovação, tá? Ele vai situar a inovação no desenvolvimento do próprio capitalismo. Vejam que a inovação foi tratada por Karl Marx, né? Foi tratada pelo Schumpeter, foi tratada por autores de diferentes linhas, né? E todos eles reconheceram a importância da inovação, obviamente com enfoques distintos, né? Mas a inovação sempre se mostrou importante, tanto dentro do contexto, então, da rentabilidade da empresa, uma vez que ele pode, as soluções inovadoras podem produzir
tanto soluções no sentido de reduzir o preço do produto ou serviço ao consumidor, quanto produzir serviços ou produtos totalmente novos, os quais permitem a definição de um preço premium, digamos assim, para esses produtos ou serviços. E no âmbito da administração pública, né, ou num contexto que não um contexto privado, soluções, né, ao cidadão no sentido de entregar serviços com uma qualidade superior, com um tempo menor, né, ou a capacidade mesmo de ampliar a oferta de determinados produtos ou serviços para um segmento mais amplo da população. Então, por isso a importância da inovação, tanto no setor privado quanto no âmbito da administração pública. Então, essa primeira parte da disciplina vai permitir vocês entenderem a dimensão, o que é inovação, os tipos de inovação e a amplitude que a inovação pode tomar no processo de organização da administração pública. Né? A gente pode falar de inovações e quando a gente fala em termos de amplitude também da inovação, a gente pode dizer que existem inovações de caráter mais radicais, né? Que estão formadas a partir de um conhecimento, né, mais avançado e que então permite uma ruptura maior, até inovações de caráter incremental. A maioria das inovações tem um caráter incremental. São melhorias produzidas em produtos ou serviços a partir da inserção de novos conhecimentos que tornam aquele produto ou serviço já diferenciado em relação ao que existia, né? Não necessariamente sendo um produto ou um serviço totalmente novo, mas com uma melhoria significativa que não represente simplesmente uma mera adaptação do produto ou serviço. Não é apenas um ajuste como a gente faz de uma roupa em função de uma estação ou outra, né? Mas é a inserção, às vezes, de elementos que tornam aquele produto ou serviço novo, né? Então, essa é a primeira parte da disciplina e o trabalho referente a esse tópico é um trabalho de vocês pensarem esses conceitos, situarem a partir de experiências de vocês ou mesmo em casos que vocês conhecem, como que esses conceitos estão presentes, quais as limitações das inovações que vocês identificaram, que oportunidades, né, que benefícios trouxeram. Então, vocês vão ter um olhar agora para essas inovações pautado num conhecimento científico, né, num conhecimento mais elaborado e vocês jamais, vocês não vão ter mais um olhar pautado apenas no senso comum do que se fala de inovação. A segunda parte da disciplina, né, eu estou puxando aqui na minha tela, a segunda parte da disciplina vai centrar a discussão já bem específico na inovação no campo da administração pública. Eu optei por um texto organizado pelo Pedro Cavalcante, né, publicado, e eu disponibilizei o livro inteiro para vocês, porque ele está disponível também no site do IPEA, né, onde vai mostrar um pouco da trajetória da inovação na administração pública no Brasil, as iniciativas, tipologias que organizam as diferentes possibilidades de inovação no setor público no Brasil, né? Vai trazer tanto elementos da literatura internacional quanto da literatura nacional. É um texto extremamente, digamos assim, amigável para vocês pensarem a realidade de vocês, porque ele se pauta muito na experiência do que vem sendo feito na realidade brasileira, né? Ele vai trazer alguns outros conceitos novos que não aparecem na primeira parte da disciplina, como os laboratórios de inovação, vai trazer uma ideia que vem do setor privado, mas que a gente pode reconstruir ela para o âmbito da administração pública
né, como o conceito do Chesbrough de inovação aberta, né, vai trazer a importância de novas formas de governança para a administração pública que sejam, digamos assim, mais receptiva às iniciativas de inovação, como a governança em rede, né? Formas que são mais interessantes do ponto de vista de preservar as qualidades do Estado, né? Ou que possam digamos, procurar superar algumas deficiências do modelo burocrático, mas que não caem, né, nas receitas fáceis, às vezes, que se apresentam de um modelo neoliberal ou gerencial, né? Então seriam alternativas que vão procurar qualificar a atuação do Estado, mantendo o Estado forte, mas ao mesmo tempo um Estado com uma capacidade muito mais elaborada de atender às demandas da sociedade contemporânea. A gente pode falar do neo-weberianismo, né, do modelo neoburocrático alemão, onde o Estado é forte, o Estado, né, permite um atendimento maior das necessidades de um conjunto mais amplo da população. Tá? Então essa é a segunda parte da disciplina, dentro desse bloco, para manter essa dimensão de entender de que a inovação tem uma dimensão política. Eu trago o texto sobre modernização de um autor mexicano, o Castellazo, onde ele vai colocar, olha, né, tanto num processo de modernização e a inovação chega no Brasil, a discussão da inovação na administração pública chega no Brasil, muito em função da reforma que passou a se implementar de forma mais aguda a partir da segunda metade da década de 90, com a reforma do Estado. Tá? Então, o Castellazo vai discutir a modernização, que em consequência, né, dá elementos para a gente pensar em inovação, e ele vai situar a inovação na sua dimensão política, né, que implica em escolha, que nem sempre algumas inovações vão atender a todos os grupos de interesse, né? Às vezes vão se contrapor a interesses de grupos que têm sido privilegiados na atuação do Estado, né? Principalmente de um Estado, às vezes, que está mais refém, né, dos interesses privados do que do conjunto mais amplo da população. O último bloco, para fechar a disciplina, é um bloco de casos sobre o que a literatura chama de laboratórios de inovação. Bom, já que a gente está falando em inovação, né, a ideia desse último tópico como é que eu posso pensar em inovação lá no setor onde eu trabalho, né? Então eu estou trazendo a ideia de laboratório de inovação não como uma coisa que vocês têm que copiar, mas como uma inspiração, né? E vocês até podem, dentro dessa ideia de laboratório de inovação, criar no setor de vocês lá um laboratório de inovação, que é uma estrutura mais flexível, mais multidisciplinar, que permite, né, sensibilizar o conjunto dos setores dentro de um órgão público ou dentro de uma administração pública para se pensar em inovação. Tá? Já vem isso é uma ideia que nasce nos países nórdicos, chega no Brasil a partir, se não estou enganado, do Ministério do Planejamento, e isso vem se disseminando no Brasil. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul a experiência, o Detran está montando um laboratório de inovação, o Tribunal de Contas do Estado está discutindo um laboratório de inovação, a nomenclatura laboratório de inovação às vezes sofre algumas alterações, mas é mais ou menos a mesma ideia. Então esse último tópico da disciplina é a gente discutir essa ideia de laboratório de inovação. A Anvisa montou algumas experiências em termos de laboratório de inovação, e essa é a discussão final da disciplina. Tá? Então eu procurei equilibrar toda essa discussão conceitual
e, ao mesmo tempo, alguns elementos mais aplicados para que vocês, já ao longo da disciplina, vão diretamente pensando, bom, o que com esse conhecimento, com esses conceitos, com essa compreensão teórica, eu já posso pensar em termos de transformação do meu contexto, ou pelo menos colocar em discussão determinadas questões que eu estou vendo aqui na disciplina. Tá? É muito importante, para finalizar então, esse vídeo é muito importante que vocês façam a leitura. Nem sempre a leitura é acessível num primeiro momento, então vocês têm que ser persistentes no sentido de, se eu não entendi, vou ler novamente, se eu tiver dúvida, vou conversar com alguém, procurar alguém, ou vou procurar o próprio professor, mandar um e-mail, se eu tiver alguma dificuldade, ou o tutor, né? Vocês têm os tutores, né? Mas é importante vocês fazerem a leitura, não desistirem do texto por não simpatizar num primeiro momento com o texto, ou por não entenderem. Eu tenho certeza, pelo background de vocês, pelo que, né, eu sei da formação da turma, que vocês vão ter plenas condições de assimilar esses conteúdos e desenvolver um trabalho excelente.